O ano de 2019 tem registrado sucessivos alertas de ambientalistas em relação à política do governo de Jair Bolsonaro para o meio ambiente. As principais críticas estão centradas no desmatamento da Amazônia e ainda na liberação mais célere pelo poder público de novos agrotóxicos e de variações daqueles já existentes. Para uma análise sobre as polêmicas que permeiam essa agenda, conversa conosco no programa de hoje o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, do PSDB. O parlamentar produtor rural, já presidiu a Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia e hoje é o primeiro vice-presidente do Legislativo Mineiro. Bem-vindo mais uma vez, deputado. Uma alegria falar com vocês. Deputado, eu gostaria de começar com uma impressão geral do senhor sobre a condução do governo federal nessa agenda de meio ambiente, que, como não tem como ser diferente, é uma questão que está intimamente ligada com essa frente da agricultura. Sem dúvida. O que se tem hoje é muita polêmica, é muito estardalhaço, mas na realidade não é o que se prega. Na verdade, hoje nós temos uma mídia muito forte contra o governo federal e a verdade é que a esquerda, a pauta da esquerda sempre foi muito atrasada, foi muito engessada e ela dificultou muito o progresso do país. E quando se fala principalmente nas questões ambientais, vamos falar em questões da Amazônia, agora virou aquele estardalhaço que aumentou muito aí o desmatamento. Não é verdade, não aumentou o desmatamento, os números não mostram isso, os números reais. Agora, o número aí dessas ONGs que são financiadas, inclusive, por países que desmataram os seus... por exemplo, aí a Europa, mais de 90% foi desmatada por eles e eles ficam cobrando do Brasil. Então, o que hoje realmente tem acontecido bastante lá são incêndios. Incêndio é diferente de desmatamento. Incêndios são pessoas criminosas. Inclusive, não vou falar todos, mas grande parte são pessoas que são financiadas por essas ONGs para desvalorizar o governo Jair Bolsonaro. Eu votei no Jair Bolsonaro no segundo turno porque eu não tinha outra opção. Eu sou do PSDB. Mas quando se fala desta pauta, o que nós estamos vendo hoje é uma perseguição política e o desmatamento, grande parte desses desmatamentos hoje estão sendo denunciados até que são criminosos até para desestabilizar o governo Bolsonaro e fazer esse barulho aí de forma negativa para atrapalhar aí o andamento do país. Deputado, a gente tem visto aí também um avanço nessa regulamentação dos pesticidas, desses produtos que estão ocorrendo aí no maior ritmo aí nesses últimos anos. A imprensa tem falado aí em quase 300 novas licenças apenas em 2019. O governo federal tem dito que a maioria dessas licenças são para as formas genéricas de produtos já existentes e apenas uma parte seria de novos produtos. O que representa esse aumento na liberação desses defensivos? Grandes avanços. Isso é muito positivo para o Brasil, diferente do que se prega. Primeiro que não tem nenhum processo que começou no governo agora e terminou agora. São processos de 2, 3 anos e que chegou no ponto de aprovar ou não. É igualzinho medicamentos. Hoje nós temos avanços e cada dia aparecem medicamentos novos que faz com que você tenha aí mais sucesso na aplicação no combate àquela doença. Então, quando você busca um produto novo, adequado, muitas vezes genérico, que é a maioria deles, e que resolve o problema, isso você está fazendo um bem para o meio ambiente, porque você vai ter menos aplicação, você vai ter mais eficiência, automaticamente você vai ter um produto de melhor qualidade. Então, para quem realmente não entra pelo lado ideológico, pelo lado da politicagem barata, percebe, quem realmente aprofunda no assunto, vai perceber o que nós estamos tendo é avanços. Mas aconteceu muitos de forma rápida. Porque hoje nós temos um governo que, mesmo aí com esses problemas do governador, do presidente, que fala às vezes que não devia falar, que cria aí polêmicas que não são necessárias, que não precisaria criar, mas ele tem uma equipe séria, é um governo que veio para consertar esse país, e com equipe de altíssimo nível. Hoje, quando se fala de Ministério da Agricultura, é outro nível. São pessoas de bem que não estão lá para extorquir, que não estão lá para fazer esquema, para roubar, não estão lá para aprovar determinados aí, como é que fala assim, defensivos em função de estar ganhando dinheiro. Então mudou-se.
Agora, o que tem sim é uma conscientização daquelas pessoas que dirigem os órgãos públicos, que aquilo que já está comprovado, que faz bem para o setor, que faz bem para a produção agropecuária, bem também para ter alimentos de qualidade, e está fazendo acontecer. Então, hoje nós temos no Ministério da Agricultura e em outros ministérios também, nós estamos vendo hoje um governo que está fazendo acontecer, ele está executando, não fica ali só fazendo marola e nada acontece. Mas só que aí tem muitos interesses, né? Tem muitos interesses por trás, de ONGs, inclusive, financiadas por outros países que não querem que o Brasil seja competitivo, porque sabe que o Brasil tem uma capacidade de avançar, de gerar muito mais produção e alimento para o mundo e concorrer de forma muito mais forte. Então, muitas vezes essas ONGs são financiadas para atrapalhar o desenvolvimento do nosso Brasil, e isso acaba a mídia muitas vezes dando voz a essas coisas que não fazem bem para o povo. Deputado, ainda falando sobre essa liberação dessas substâncias aí que estão sendo usadas aí na produção de alimentos, enfim, que são usadas normalmente, uma das críticas que vem sendo levantadas aí por pessoas, principalmente da área de saúde, é de que estariam sendo liberadas substâncias que já estariam, por exemplo, banidas em países desenvolvidos, países da Europa. Isso procede na sua avaliação e há um controle com relação aos riscos dessas substâncias aqui no país? Não é verdade. Isso aí é tudo coisa que eles plantam e multiplicam. Na verdade, aquilo que está banido lá fora, tem inclusive grande parte de produtos que se usam lá e não se usa aqui, e não se prensa em usar. E sem contar que cada país tem... o Brasil é muito diferente da Europa. Aqui, por exemplo, tem muito mais insolação, tem muito mais luz, né? Então é muito diferente. Tem produto que é adequado lá que não é aqui. Então não tem isso no nosso entendimento do setor do agronegócio consciente, porque não adianta, Heitor, a verdade é o seguinte: hoje, para você estar colocando um produto no mercado, ou você tem ali uma certificação, uma rastreabilidade, o que está sendo usado, ou ele não vai embora. Não adianta falar, eu estou usando um produto aqui para a soja que lá não se usa. Se usar esse produto aqui, você vai perder mercado lá fora. Então, hoje o mercado é muito exigente, é muito consciente, e o agronegócio hoje profissionalizou muito. Está muito claro o que se faz, o que pode fazer ou não. Hoje nós temos uma Embrapa que conhece do assunto, que tem pesquisas científicas muito claras e sabe o que é importante, o que ajuda no desenvolvimento da produção e o que atrapalha. Então não é importante, não é bom para nós ter um produto que faz mal, porque isso vai gerar prejuízos aí para o nosso país. Então, o que se tem hoje, quando se fala de forma negativa do que se aplica hoje no nosso agronegócio, por trás tem altos interesses, pode ter certeza, que tenta prejudicar o Brasil. O senhor citou a Embrapa, a gente tem um estudo recente aí da Embrapa dizendo que esses defensivos é impossível se abrir mão deles para a produção de alimentos, enfim, para a produção agropecuária aqui no país, na agricultura do país, mas alertando que se tratam de fato de substâncias que têm ali uma complexidade tóxica. E aí eu queria saber do senhor se há assistência técnica hoje disponível por parte do poder público para orientar os produtores, para trabalhar com maior segurança com relação a esses produtos. Bom, primeiro é o seguinte, que o veneno depende o tamanho da dose, né? Até água em excesso faz mal para a saúde. Então, na realidade, o que depende, e aí está claro, a questão do uso correto. Quando você usa aquilo corretamente, ele é totalmente viável e sem nenhum problema. Se usa em excesso. Agora, primeiro que há um avanço muito grande no agronegócio e o uso em excesso, isso custa. Isso é custo de produção. Então ninguém está querendo usar aquilo que é excesso. Não tem isso não é, economicamente não é viável. Agora, quando se fala assim, tem hoje uma assistência técnica permanente, suficiente para tudo, lógico que tem uma deficiência sim, mas na hora, qualquer casa hoje de material, aqui de produtos agrícolas, ele tem ali um receituário agronômico, ele tem ali
Simplesmente o sujeito não compra e vai usando de qualquer jeito. Não, ele tem um receituário e tem ali um responsável técnico assinando embaixo. E aí a pessoa sabe que se você precisa de gastar 1 litro de determinado defensivo por hectare, ele não vai usar 2, ele não vai usar 1,5, porque aqui, principalmente que os defensivos são caros. E esses agora que foram liberados, a maioria, são genéricos, são mais baratos e muito eficientes. Então, resultado, o que houve agora nesse momento, essas liberações, não é motivo de preocupação no nosso entendimento, é motivo de comemoração. De comemoração de nós ter produtos muito mais confiáveis e que dão resultados na prática, e de haver determinadas doenças que nós tínhamos dificuldade. Você lembra, talvez não seja do seu tempo, mas quando chegou, por exemplo, a ferrugem da soja, né, daquela praga que se falava da ferrugem asiática, né? Foi uma loucura, o sofrimento dos produtores, perderam suas lavouras. De repente, a tecnologia, a ciência descobre produtos e hoje já não é mais um problema. Então, significa que hoje o produtor rural está muito mais consciente, está muito mais profissional, porque senão você não compete, senão você perde a competitividade. Vimos nesse pacote de críticas que foram feitas aí, deputado, com relação a essa ampliação do uso desses defensivos, ameaças de possíveis boicotes, embargos internacionais do produto brasileiro. O senhor vê essa possibilidade? Eu não vejo porque o Brasil não está colocando nada no mercado de forma irresponsável. É aquilo que eu falei. Hoje, para você colocar um produto no mercado, tem que passar aí por uma série de testes e hoje a ciência brasileira, os laboratórios brasileiros, a Embrapa, institutos até privados, estão muito preparados e conscientes do que é bom para o país, o que é bom para o mundo. E nós não vamos, um país que cresceu, que hoje está pujante no agronegócio, nós não podemos manchar o nosso nome. Essas notícias de desmatamento também relacionando com embargos, com problemas do produto brasileiro, isso também... Isso, na realidade, depende, para cada ação tem que ter uma reação. Tem que ter uma reação mostrando que a realidade não é essa. Que desmatamento não é real, falar que está tendo aumento. Pelo contrário, o que nós temos hoje é muitas queimadas, e queimadas que são provocadas de forma, a maioria são criminosas. A maioria não, falou que tem queimada hoje é criminosa, porque você não se pode fazer queimada mais. Ainda? Né? Então, o que tem que fazer, ou talvez o presidente está fazendo de forma errada, que ele deve chegar e falar que são ONGs que estão pondo fogo para desestabilizar. Não é a forma. Sim. Primeiro tem que prender, né? E você pode ter certeza que se tem uma coisa que hoje está bem estruturado, essa área de inteligência na PM, inteligência aí na polícia, no exército, né? No judiciário, você pode ter certeza que vai ter surpresa aí de onde está saindo essas queimadas. Deputado, antes de avançar para a pauta aqui do Legislativo Mineiro, uma última pergunta sobre essa questão da política ambiental. Para além dessas críticas que a gente viu por parte de ONGs, de lideranças aí, ativistas da área, a gente teve manifestações recentes aí de ex-ministros da Agricultura, aí eu cito aí Blairo Maggi e Cátia Abreu, que tem uma ligação com o agronegócio e também demonstrando preocupação com os rumos da política ambiental, alertando inclusive com relação a possíveis retrocessos nessa área e perda de competitividade do produto brasileiro. Como é que o senhor avalia essas manifestações que agora já não são só de lideranças ativistas aí do meio ambiente? Não, mas são mais ativistas do que tudo, porque são ativistas porque mamaram no governo. Essa é a realidade. Você pega, por exemplo, a Cátia Abreu, que a origem dela antes era do Democratas, foi só o PT ganhar, ela virou aliada da Dilma, assim, defensora da Dilma. Aí você vai ver quem que é uma das pessoas que desmataram no Tocantins. É ela. É só ver que ela tem denúncia, ela tem grandes processos como uma pessoa que devastou florestas. Então, ela, na realidade, ela faz um jogo político. E o Blairo não é diferente. Na época, por exemplo, ele fez uma troca política, né? Na época lá, trocando o apoio político dele em troca de investimentos próximos aí da região dele, onde ele produz soja. E é um grande hoje devedor também do agronegócio, que deve muito para o agronegócio. Então, com pessoas que têm... E que foi do governo passado. Então, aí no nosso entendimento já é uma questão muito mais política do que verdadeira. Entendi.
Deputado, vamos trazer então a pauta aqui para Minas Gerais, para a Assembleia Legislativa. A gente teve aí nessa semana essa notícia da troca de comando lá na Secretaria de Governo de Romeu Zema com a saída do Custódio Matos, que é do partido do senhor, do PSDB. Quais os componentes políticos em torno dessa substituição? Ontem ficou claro, né? Ontem ficou claro que o Partido Novo, na realidade, eles estão trocando ali como é que eu posso dizer, não estão preocupados com o Estado de Minas, eles estão preocupados com a questão política do partido, inclusive questão local, porque o Partido Novo, o Custódio Matos, ele é de Juiz de Fora, foi prefeito alguns mandatos. E quando ele estando no governo, gerava um desconforto. O partido lá em Juiz de Fora, como é que o Partido Novo ia falar pelo governo Zema? Então, antes dele tomar posse, eles já armaram um complô para derrubar o Custódio Matos. Inclusive, isso teve acesso até à minha pessoa, o deputado do Partido Novo, falando que ele não ia tomar posse, que eles não iam aceitar, porque o Partido Novo de Juiz de Fora não aceitaria. Então, o que eles fizeram foi isso, foi em benefício político do Partido Novo em Juiz de Fora, eles não olharam aí o que estava se construindo através do deputado, do secretário Custódio Matos, que no meu entendimento fez um grande trabalho. Agora, que consequências esse fato traz para essa relação entre o PSDB e o governo Zema? A gente teve falas bastante duras nas reuniões de plenário agora, do deputado Tito Torres, do deputado João Leite, colocando em dúvida essa permanência dessa aliança. Na realidade é o seguinte, primeiro a substituição dele pelo o deputado Bilac. Então nós questionamos, foi a forma que foi feita a saída do secretário Custódio, de forma assim, muito amadora. A palavra amadora faltou cuidado, faltou cuidado, faltou zelo no nosso entendimento, a forma, e até com as pessoas que estão ali no dia a dia, porque o Custódio Matos, secretário, ele não foi indicação do PSDB. Nós, em momento algum, fomos consultados a sua indicação, mas quando ele foi indicado, nós ficamos satisfeitos, não por ele ser do partido, mas pela pessoa que ele representa, pela seriedade, pela história de vida dele. Agora, a indicação do deputado Bilac para o mesmo cargo, no nosso entendimento, ela tem um lado positivo, porque já que vai substituir, tem que substituir por uma pessoa que tenha qualidade. Nosso entendimento é uma pessoa de bem, ele é muito bem articulado, muito respeitado, conhece bem aí os meandros do executivo e do legislativo, e isso facilita. Então é uma pessoa que eu não percebi nenhuma reação negativa quanto ao nome dele, mas enfim... O trânsito dele aqui na Assembleia. É muito bom. O Bilac é uma pessoa muito habilidosa, muito sensata, e é fácil de conviver. Agora você fala a relação PSDB com o governo Zema. Na realidade, no nosso entendimento, nunca houve relação do PSDB com o governo Zema. Não foi o partido, foi pessoas. Sim. Eu, por exemplo, apoio o governo Zema, não é por causa que o partido, se dependesse do partido, até o contrário. O partido inicialmente não queria que nós participássemos. Mas em si, nós queríamos, qual foi a nossa decisão, minha pessoal e do Gustavo, do Dalmo, do Tito. No início eu fui primeiro, depois o Luiz Humberto, o Tito, depois veio Dalmo, o João Leite. Os deputados do PSDB, a maioria dos estaduais ficaram com ele, né? Então não foi o PSDB, foi nós. Por quê? Porque nós temos responsabilidade. O governo do PT deixou o Estado falido, né? Um buraco absurdo. Então, nós que temos responsabilidade com o nosso eleitor, com o nosso Estado de Minas Gerais, nós vimos na obrigação de ajudar o governo Zema, que era um governo que elegeu de forma legítima e que estava aí com um propósito bom, que não era, o primeiro não era de saquear o Estado, era de consertar o Estado. Segundo, que montou uma equipe, que a maioria de muito bom nível, de alto nível, e pessoas de humildade, mas ao mesmo tempo de muita capacidade de trabalho, pessoas assim fácil de relacionar. Então percebemos que o propósito do governo Zema é um propósito de fazer o bem. Então não tínhamos nenhum motivo para nós sermos contra. Pelo contrário, nós tínhamos motivo suficiente para ajudá-lo a consertar Minas Gerais. É o que nós temos feito. Então o meu pessoal questionamento é em relação à forma que o Custódio foi tratado na sua saída. Mas fora disso não vejo nenhum problema. Deputado, já caminhando para o finalzinho aqui, o governo Zema vai precisar mais do que nunca de compor a maioria aqui quando chegarem os esperados aí projetos do regime de recuperação fiscal. Como é que está essa questão? Como é que tem sido discutido isso? Há uma
uma ideia do governo de apresentar isso em primeira mão para a Assembleia Legislativa, isso já tem sido conversado. E a avaliação do senhor sobre a viabilidade dessas propostas aqui na casa. A gente tem manifestações aí críticas, não só da oposição, mas também no próprio Bloco Independente. Então, a verdade é que a proposta de recuperação fiscal ainda não foi apresentada. Até agora, nem aqui a CEMIG vai chegar o projeto dele para ser privatizado dela, né? Semana passada anunciou-se aí um lucro de mais de 2 bilhões, né? Eu acho que a melhor reforma que tinha que fazer na CEMIG foi o que foi feito, colocar pessoas de altíssimo nível, pessoas competentes e preparadas para dirigi-la. Então essa já foi uma grande ação. Agora, a venda dela, não sei, vai depender da forma que vira o projeto, vai depender muito, no nosso entendimento aí, esse pacote fiscal, vai depender da competência do governo Zema de convencimento, mostrar que fazendo isso vai acontecer isso e vai salvar o Estado. Simplesmente vender e aplicar o dinheiro para pagar dívida, custeio, eu não sei se isso é o caminho. Entendeu? Mas confesso para você que, diante de uma proposta viável, que mostra que realmente é bom para o Estado de Minas Gerais, essa base você constrói ela aqui. Como aconteceu em alguns projetos agora recentes, que, por exemplo, a questão dos jetons, que era muito polêmico, e que inicialmente era aprovação zero. Mas a partir do momento que mostrou que o jeton era a saída para manter os secretários competentes, pessoas sérias, no cargo, e que a reprovação do jeton inviabilizaria isso, e seria muito ruim para o Estado, a maioria dos deputados votaram a favor. Então o jeton é ruim? Não, não pode ter, é banalizar, encher de conselhos para a pessoa ganhar jeton sem ir lá trabalhar. Isso é. Então tudo que é em excesso faz mal, mas aquilo que você mostra com equilíbrio, com seriedade, dá certo. Então, no meu entendimento, o pacote fiscal que o governador Zema acha que é a solução para a saída, para resolver o problema de Minas Gerais, sem a gente conhecer só no boato, eu não vejo isso de forma suficiente, não. Eu acho muito pouco. O buraco de Minas, o problema de Minas é muito mais sério, e para que isso resolva tem que ter, na realidade, uma ação junto ao governo federal, que, na realidade, o pacto federativo é o caminho, né, onde o Estado tem muito mais força, tem muito mais recursos, os municípios, menos concentração no governo federal, porque senão você monta um pacote que vende CEMIG, vende Copasa, vende um monte de coisa, saneia um problema hoje, mas deixa as raízes. E raiz é igual tiririca, você corta aqui e brota lá na frente, entendeu? Então não adianta, aí amanhã não vai ter o que vender para resolver. Então, no nosso entendimento, tem que chegar aqui uma proposta que mostra que aquelas ações vai estancar definitivamente a sangria. E a partir daí o Estado anda normalmente e passa a ser um Estado vivo, proativo, que possa investir, gerar emprego, desenvolvimento e fazer um Estado de Minas Gerais desenvolvido. Perfeito, deputado. Mais uma vez agradeço a sua presença conosco novamente aqui no Mundo Político. Muito obrigado, eu que agradeço muito. Conversamos, portanto, com o deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Ele é deputado do PSDB, é o primeiro vice-presidente da Assembleia, foi presidente também da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, é produtor rural. Hoje falamos aí um pouco sobre a política ambiental do governo Jair Bolsonaro, as consequências dela também no setor do agronegócio e um pouco sobre essas articulações políticas aqui na Assembleia de Minas. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar e se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.